MEI, ME, SLU, EPP, limitada. Bom, se você está querendo abrir um CNPJ para formalizar o teu negócio, com toda certeza, quando você começa a pesquisar sobre CNPJ, você vai se deparar com alguma dessas siglas em algum momento e que no final do dia elas vão acabar mais te confundindo do que te ajudando, te explicando alguma coisa propriamente dita. Pensando nisso, eu vim trazer aqui esse vídeo onde eu vou explicar para você o que cada uma dessas siglas significa e qual a melhor delas para você utilizar no teu caso. Mas antes, se você não me conhece, meu nome é Matheus Chimenez, eu sou contador na Level Up Contabilidade, uma empresa especializada no mercado digital e que ajuda empreendedores aí por todo o Brasil a se formalizar e o melhor, pagando sempre o menor imposto possível e tudo dentro da lei. Então, se você está querendo abrir o teu CNPJ, está querendo formalizar o teu negócio, está precisando de alguma ajuda, poxa, eu sempre deixo aqui na descrição dos vídeos todos os meus contatos, meu WhatsApp, meu e-mail, meu Instagram. Vai lá, me dá um oi, me chama, que vai ser um prazer enorme te ajudar e conversar contigo, beleza? Então é isso, bora lá pro vídeo. Bom, quando a gente vai começar a conversar sobre essas siglas, a primeira coisa que eu preciso que fique claro na sua mente é que essas siglas, elas dizem respeito, elas falam de três aspectos de um CNPJ. Primeiro aspecto, o porte do teu CNPJ. E quando a gente fala de porte, a gente fala tanto em volume de faturamento, como também em quantidade de funcionários. 2, ela vai falar sobre o quadro societário da tua empresa. Quantos sócios essa empresa tem ou ela pode ter e a situação patrimonial desse CNPJ. E 3, por fim, nós vamos falar de regime tributário, ou seja, a forma como o teu CNPJ vai utilizar para calcular imposto. Então, aqui, tendo entendido esse tripé, essas três informações básicas a respeito do teu CNPJ, a gente vai começar a tratar dessas siglas uma por uma. E primeiramente a gente vai começar a tratar sobre as siglas que falam do porte, ou seja, do faturamento e da quantidade de funcionários. E para isso a gente vai começar pelo MEI, que eu tenho certeza que é o queridinho da galera, eu sempre falo, e principalmente é o mais conhecido por conta da facilidade que você tem em abrir um CNPJ do MEI, né? Mas aí a primeira coisa que a gente precisa entender, o que é que significa um MEI? O MEI, galera, nada mais é do que a abreviatura de microempreendedor individual, tá? E aí, quando a gente fala de MEI, quando a gente fala de microempreendedor individual, a primeira coisa que eu preciso também que você entenda é que o MEI é uma exceção à regra. Então, no MEI, nessa sigla, a gente vai estar tratando dos três aspectos que nós conversamos. Nós vamos estar conversando sobre porte da tua empresa, a gente vai estar conversando sobre quadro societário e a gente vai estar conversando também sobre regime de tributação. Então vamos lá entender cada um desses aspectos no MEI. Primeiro, por que é que eu digo que quando a gente fala de MEI, a gente está falando sobre porte da tua empresa? Porque, simples, o MEI hoje ele é um regime tributário onde você tem um limite de faturamento. Então, para as pessoas aderirem ao MEI, um dos requisitos é você só pode faturar até R$ 81.000 no ano. Então, perceba que o MEI ele tem um público-alvo, aqueles empreendedores que vão atingir até R$ 81.000 por ano. Então, aqui a gente já tem delimitado o volume do seu faturamento. E ele também delimita a quantidade de funcionários que você pode ter. Então, se você não sabe, o MEI ele pode assinar a carteira de até um funcionário, desde que esse funcionário ele tenha sua carteira assinada no valor de um salário mínimo. Então perceba que o MEI aqui ele cumpre o primeiro requisito. Ele fala do porte da tua empresa, tanto referente a volume de venda, como também a quantidade de funcionários. Mas não para por aí. Como o próprio nome já diz, é microempreendedor individual. Poxa, se é individual, eu estou dizendo que esse CNPJ só tem um dono. Esse ele só tem um dono, ele só tem um sócio. Então perceba também que ele delimita o quadro societário da empresa. Então aqui nós já estamos falando de porte, nós estamos falando de quadro societário e por último nós vamos falar aqui sobre regime tributário. O MEI ele faz parte de um regime tributário muito popular aqui no Brasil, que é o Simples Nacional. E além dele fazer parte desse regime Simples Nacional, ele vai ali para uma regra bem específica, ele tem um tratamento diferenciado dentro desse regime. Que tratamento é esse?
é que o MEI ele paga um imposto fixo mensal. Então, todo MEI, independente do valor que fatura, independente se faturar R$ 0 ou independente de faturar R$ 10.000 por mês, ele vai pagar um valor fixo mensal de R$ 70 aproximadamente. Tudo vai depender da forma como esse teu MEI foi aberto, da forma como esse teu CNPJ foi constituído. Mas a média dos valores ali é em torno de R$ 70. Então, como eu falei, o MEI ele cobre os três aspectos quando a gente fala de CNPJ: faturamento, quantidade de funcionários, quadro societário e principalmente regime tributário. Tendo entendido a questão do MEI, é importante a gente passar agora para o próximo passo natural, inclusive o próximo passo natural, inclusive do MEI, né? Quando o MEI ele ultrapassa o limite de faturamento, ele vai para qual etapa que ele vai? Ele vai para uma microempresa. Então a gente vai falar agora sobre microempresa e, consequentemente, pela sua similaridade, a gente também vai falar da EPP, da empresa de pequeno porte. Então, lembrando, a gente está falando aqui sobre aquelas siglas que dizem respeito ao porte da empresa, beleza? Então, como eu falei, microempresa e empresa de pequeno porte falam do porte da empresa, do tamanho da empresa quanto a faturamento e quanto a quantidade de funcionário. Bom, enquanto a gente fala de ME, uma microempresa, a gente está falando de uma empresa que tem um limite de faturamento anual de R$ 360.000 e que dá uma média aí aproximadamente de R$ 30.000 mensais. Então, na microempresa, você pode faturar até R$ 30.000 mensais sem problema nenhum, até 360 mil no ano. Nós também estamos falando de quantidade de funcionário. Então, para aquelas empresas que tiverem um porte de uma microempresa, nós estamos falando que essa empresa, se ela for prestadora de serviço ou se ela revender mercadoria, ela pode ter ali no máximo, estourando, 9 funcionários, tá? E aqui um detalhe. Diferente do MEI, que você poderia assinar a carteira de um funcionário, mas com limite de salário de um salário mínimo, na microempresa não existe essa limitação. Então, você pode ter sim 9 funcionários e pagar ali o salário que lhe for digno de acordo com a demanda no mercado, tá? Não existe essa necessidade de você pagar um salário mínimo para cada um desses 9 funcionários. Já a EPP, ela muda um pouco, tanto na questão do faturamento quanto na quantidade de funcionários. Enquanto a microempresa ela tem ali um limite de faturamento anual de 360 mil, a EPP a gente está falando de um limite de faturamento de até 4.800.000. Então perceba que existe aqui um salto muito grande entre a microempresa e a empresa de pequeno porte. O mesmo acontece com o quadro de funcionários. A gente está falando na EPP que você pode contratar até 49 funcionários de acordo com a tua necessidade. E mais uma vez, sem sofrer aquela limitação salarial de ter que pagar um salário mínimo para cada um desses funcionários. Não, você pode pagar aí o valor que o mercado exigir que você precise pagar para eles, tá? Então, esses são as siglas de que a gente fala de porte da empresa, né? MEI, ali com limite de 81 mil, um funcionário. Microempresa, limite de 360 mil, até 9 funcionários. E EPP, limite de 4.800.000, 49 funcionários. Mas perceba que, quando a gente fala de porte, isso não é suficiente para caracterizar um CNPJ, para caracterizar uma empresa. A gente precisa de mais uns aspectos. E aí é que entra o segundo ponto, que é o quadro societário. Tá? Então, que tipo de sociedade, que tipo de empresa eu vou abrir? Bom, então aqui nós vamos tratar das principais, né, tipos de sociedade que eu encontro aqui de dúvida dos empreendedores quando eles vêm falar comigo, beleza? Então vamos lá. O primeiro quadro, o primeiro tipo societário que eu quero tratar com vocês aqui é o empresário individual, tá? E aí, o empresário individual ele tem alguns aspectos interessantes. Primeiro, o próprio nome ele já diz um pouco a respeito dele. É empresário individual. Então, assim como o MEI, o empresário individual ele só pode ter um sócio, só pode ter um CPF vinculado àquele CNPJ. E aí, se você pretendia ou pretende empreender com ajuda ali junto com algum amigo, com algum familiar, o empresário individual já está completamente fora para você, tá? O empresário individual, além disso, ele tem uma característica
que a gente pode dizer que é uma desvantagem para os tipos de sociedade que a gente tem hoje. Que desvantagem é essa? É no que diz respeito ao patrimônio. No empresário individual, quando você abre uma empresa como empresário individual, não existe, galera, uma diferença, uma separação muito clara entre o que é patrimônio do CNPJ e o que é patrimônio do CPF, da pessoa física, o teu patrimônio pessoal. Não existe essa separação clara. E qual é o impacto disso? O impacto disso é o seguinte: se enquanto tu estiver empreendendo, e aí no teu ato de empreender, na tua vida ali comercial, por algum motivo, você acabar adquirindo uma dívida muito grande que você não consiga pagar, os teus bens pessoais podem acabar sendo utilizados também, podem ser comprometidos para pagar a dívida do CNPJ. Então perceba que falando estrategicamente, a nível de você pensar patrimônio, tanto do CNPJ e blindar o teu patrimônio na pessoa física, o empresário individual ele deixa muito a desejar nesses aspectos. Por isso, o empresário individual é um tipo de sociedade que eu não recomendo muito. Eu recomendo, assim, empresário individual em cenários muito específicos que eu não vou tratar aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas esse é o empresário individual. Existem, sim, opções melhores que nós vamos falar lá na frente, beleza? O segundo tipo de sociedade que eu quero tratar com vocês aqui é a Eireli. E a Eireli, galera, ela também hoje não é um tipo de quadro societário que a gente utiliza. Já foi utilizado muito, mas hoje ele não é muito utilizado. Por que ele não é muito utilizado? Porque ele já foi descontinuado. Mateus, se ele não existe mais, por que tu está trazendo ele aqui? Eu estou trazendo ele aqui porque você, quando vai consultar, né, vai estudar a respeito desse tema, é possível que você ainda encontre esse termo, essa Eireli. E galera, isso não é à toa. A Eireli ela foi descontinuada, ela deixou de existir bem recentemente. Então, sim, dia a dia aqui do escritório, eu recebo empreendedores que vêm com a dúvida se pode abrir ou não a Eireli. Por isso, eu acho interessante trazer aqui. Tendo explicado isso, o que é importante a gente entender? Porque assim como o empresário individual e assim como o MEI, a Eireli, ela também só pode ter um único sócio. Você só pode ter um único dono nesse tipo de CNPJ. Então, mais uma vez, se você está querendo empreender com um amigo, com um familiar, não é o tipo de sociedade para ti, não era o tipo de sociedade para ti, porque só tem um CPF vinculado a esse CNPJ. Então, como é mais de dois sócios, ou é mais de um sócio, perdão, então a Eireli não atendia bem esse cenário. A Eireli ela tinha uma vantagem. Qual é a vantagem? Em relação ao empresário individual. Porque a Eireli ela faz essa clara distinção entre o que é patrimônio do sócio e o que é patrimônio do CNPJ. Dessa forma, a gente consegue blindar aqui o teu patrimônio pessoal caso o CNPJ adquirisse ali alguma dívida que fosse impossível, que não tivesse além das suas condições de pagar. Então, com a Eireli, a gente conseguiria fazer a proteção patrimonial do sócio, do dono da empresa. Só que a Eireli também ela tinha um aspecto muito negativo. Que aspecto é esse? É porque a Eireli ela tinha uma exigência de capital inicial, de capital social. O que é capital social? Bom, toda vez que você vai abrir um CNPJ, toda vez que você vai abrir uma empresa, vai abrir um empreendimento, você precisa fazer ali um investimento inicial. Então, por exemplo, se você é uma empresa de comércio, você precisa alugar um ponto comercial. Esse ponto ele tem que ter a capacidade de ter estoque. E se a gente está falando capacidade de ter estoque, você vai revender mercadoria, você naturalmente precisa ter mercadoria em estoque e tudo isso tem que estar apto para receber clientes. Então perceba que para você conseguir toda essa estrutura, você precisa fazer um investimento inicial, né? Então, capital social é isso, é o investimento, é o patrimônio da empresa, é quanto você vai estar colocando de dinheiro para fazer aquela empresa surgir. E a Eireli tinha uma exigência, que era o quê? Você precisava ter ali como capital inicial, no mínimo, 100 salários mínimos. Ou seja, se nós estamos falando que em 2023 o salário mínimo é de 1.320, se você fosse abrir uma Eireli hoje, nós estamos falando que você teria que investir 132 mil reais. Então perceba que isso é uma desvantagem muito grande, porque é um valor relevante, nem todo mundo dispõe dessa quantia para poder investir. Então, isso era um ponto negativo da Eireli.
E aí, mas como eu falei, a Eireli foi descontinuada e surgiu aí um novo tipo de CNPJ, um novo tipo de quadro societário, que é o que nós vamos falar agora. Bom, esse novo tipo de CNPJ, esse novo tipo de quadro societário é a SLU. O que significa isso? Sociedade Limitada Unipessoal, tá? E perceba, unipessoal. Então a gente já está falando também da quantidade de sócios. Nesse tipo de sociedade, você pode ter apenas um sócio, você pode ter apenas um CPF como dono daquele CNPJ, como dono daquela empresa. E a SLU foi ela que substituiu a Eireli, foi ela que instituiu a Eireli. E também, quando a gente fala de abrir um CNPJ de um único sócio, é esse tipo de quadro societário, esse tipo de empresa que eu oriento que você abra, por conta de todas as vantagens que ela tem. Então, vamos lá. Primeiro, sociedade limitada unipessoal. Unipessoal, um único sócio. Limitada. Ela consegue, galera, diferente do empresário individual, ela consegue fazer essa blindagem do teu patrimônio na pessoa física. Então, ela consegue fazer essa separação entre o que é patrimônio do sócio e patrimônio do CNPJ. Uma ótima vantagem, um ótimo aspecto desse tipo de sociedade. E ela também tem uma vantagem em relação à Eireli. Que vantagem é essa? É que ela não existe um valor mínimo de investimento. Você consegue abrir uma SLU investindo R$ 1.000, que seja. Então, se esse é o valor que você tem para investir, para abrir o teu CNPJ, para empreender, é com esse valor que você vai conseguir abrir o teu CNPJ. Então, a SLU, você consegue abrir uma empresa que você está empreendendo sozinho. Essa empresa ela vai blindar o teu patrimônio na pessoa física e você não precisa de um valor mínimo de investimento. Então, quando a gente fala de empreender sozinho, com toda certeza a SLU é a melhor situação. Isso é claro, se você não puder ser MEI. Se você puder ser MEI, o MEI é o melhor dos cenários. E, para terminar essa parte de quadro societário, existe a sociedade limitada propriamente dito, tá? Na sociedade limitada, ela tem todas as vantagens da SLU. A única diferença é que na sociedade limitada, você consegue sim ter dois, três, enfim, quantos sócios forem necessários, tá? Então, vai empreender com um amigo, vai empreender com um familiar, vai empreender com alguém, sociedade limitada. Então é isso. Esses são os principais opções que você tem quando a gente fala de quadro societário. Existem algumas outras? Existem, mas essas daqui, galera, abrange assim 90% do mercado e com certeza abrange o público-alvo desse canal. Não vou trazer aqui todas porque seria chovendo molhado e com certeza não iria contribuir nada com a tua jornada. Agora vamos falar de regime tributário. Então, como eu falei, regime tributário é a forma como o teu CNPJ ele calcula impostos, tá? E aí, quando a gente fala de regime tributário, hoje no Brasil nós temos três. Nós vamos tratar aqui de forma bem resumida cada um deles, só para você ter uma noção do que é. Primeiro tipo de regime tributário, Simples Nacional. Nós já conversamos lá atrás, né? Lá na frente, quando a gente fala de MEI. Mas eu falei que o MEI é uma exceção, né? Um tratamento especial dentro do Simples Nacional. Qual é o tratamento convencional do Simples Nacional? Quando a gente fala de você abrir uma empresa do Simples Nacional, a gente está falando que você vai pagar um imposto em cima do teu faturamento, ou seja, em cima das tuas vendas, em cima daquilo que você emitiu de nota, tá? E esse imposto, ele varia de acordo com a quantidade do teu faturamento. Então, ele leva em consideração os últimos 12 meses e com base no valor acumulado dos últimos 12 meses, ele vai definir a porcentagem, ou o que a gente chama aqui tecnicamente de alíquota, de imposto que vai ser cobrado de ti. Ah, Matheus, mas me dá uma orientação e me dá uma noção de quanto é que eu vou pagar de imposto? Bom, para aqueles empreendedores que estão faturando ali em torno de R$ 15.000 mensais, para prestadores de serviço, na sua grande maioria, você vai pagar ali 6% de imposto, 6% em cima do teu faturamento, e para comerciantes, revendedores de mercadoria, você vai pagar ali até 4% de imposto, mais uma vez, com um limite de faturamento de até R$ 15.000 mensais. Passou um pouco disso, esse valor, essa alíquota, essa porcentagem começa a variar um pouco. Então, ela cobra um valor em cima do teu faturamento mensal.
para 90%, 80% dos casos, o Simples Nacional sempre acaba sendo o mais vantajoso. Para isso, o contador ele precisa fazer uma simulação. E uma vez escolhido o regime tributário, você só vai conseguir fazer a alteração dele no ano seguinte. Beleza? Segundo regime tributário, lucro presumido. E aí o nome já diz, galera, lucro presumido. Você vai pagar imposto em cima do teu lucro, mas não em cima do teu lucro real. A Receita Federal ela vai presumir quanto é que você está tendo de lucro naquele CNPJ e aí sim ela vai aplicar imposto em cima daquele lucro presumido, né? Por isso o nome. Matheus, quanto é que é mais ou menos esse lucro presumido? Bom, depende, né? Para prestadores de serviço de forma geral, ela vai presumir que do teu faturamento, 32% daquele faturamento das tuas vendas é o teu lucro. E aí ela vai cobrar imposto em cima desses 32%. Para empresas de comércio, tá? Ela vai presumir que o teu lucro, né, corresponde a 8% do teu faturamento. E aí ela vai cobrar imposto em cima desses 8% do teu faturamento. Matheus, então é melhor o lucro presumido, não? Do que o Simples Nacional, já que eu vou pagar na prestação de serviço 32% em cima daquilo que eu vendo e 8% no comércio? Não necessariamente, porque as alíquotas, as porcentagens, elas são maiores, tá? Então, no Simples Nacional, por a alíquota ser menor, ela acaba sendo muito mais vantajoso do que o lucro presumido. Existem situações onde não vai ser, mas, mais uma vez, precisa simular. Outro ponto importante em comparação entre o lucro presumido e o Simples Nacional é que o Simples Nacional você paga o imposto uma única vez no mês, no dia 20 do mês seguinte. Então, nós estamos aqui no mês de agosto. Vendeu tudo que você tinha que vender no mês de agosto, quando for dia 1º de setembro, o teu contador vai apurar o imposto e ele vai te mandar um único boleto para você pagar 6 a 7 impostos diferentes em um único boleto e tudo isso vencendo no dia 20. Lucro presumido, não. Você vai pagar esses impostos 6 a 7, dependendo aí do teu caso, em boletos diferentes e em datas diferentes. Então, além de ser uma porcentagem maior, você precisa também ter um controle maior do teu fluxo de caixa, né? Porque você vai ter pagamentos relevantes ali em datas diferentes no que diz respeito a imposto. Beleza? Tendo entendido o lucro presumido, a gente vai para o lucro real. O lucro real, galera, é bem semelhante ao lucro presumido, no qual sentido? Que você vai ser tributado em cima do teu lucro, mas dessa vez o lucro real. Então perceba que para você pagar imposto, você precisa saber o quanto realmente você está tendo de lucro. E para você saber efetivamente quanto você está tendo de lucro, você precisa ter a tua contabilidade redondinha, impecável. Então, para que isso aconteça, você precisa ter controle mais rígidos. As declarações do lucro real também são mais rígidas, são muito mais detalhadas. Então, as informações têm que ser assim perfeitas. Por quê? Porque qualquer erro, você vai ali ter algum tipo de problema. Se errar e você calcular o teu imposto a mais do que devia, você vai estar tendo um prejuízo. Se você errar e calcular o teu imposto a menos do que devia, você está ali deixando de recolher o imposto que lá na frente pode ser cobrado pela Receita Federal com juros, multas, enfim. Então, o lucro real ele é um regime tributário mais complexo, né? Então, nós temos Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. E ele precisa sim de um controle bastante apurado, bastante consistente, para a gente não ter nenhum problema aí com a receita. E assim como o lucro presumido, esses 6, 7 impostos, eles vencem em datas diferentes e você vai pagar imposto em boletos diferentes. Então, mais uma vez, também precisa ali de um controle mais ferrenho, mais em cima, linha dura, no teu fluxo de... Beleza? Bom, galera, esse foi o vídeo dessa semana, né? Importante que você perceba que a gente fala de quantidade de faturamento, quantidade de sócio, quantidade de funcionário e regime tributário. Perceba que para uma empresa funcionar, ela precisa ter essas 3 informações. Então, você precisa combinar esses três cenários. Regime tributário, porte da empresa, quadro societário. E aí é importante você entender tudo isso. Gostou? Esclareceu tua dúvida? Deu uma clareada aí no cenário?
Poxa, deixa um like aqui, galera. Compartilha com um amigo que também está empreendendo. Tenho certeza que vai ajudar ele. Também, galera, se inscreve aqui no canal, ative o sininho, porque semanalmente eu trago vídeos para vocês falando, tentando explicar aqui da linguagem mais simples possível o mundo do empreendedorismo, tá? Te dando aqui algumas noções de contabilidade sem aquele jargão pesado. Então, se inscreve aqui no canal que eu tenho certeza que eu vou contribuir muito com a tua jornada. Beleza? Ficou com alguma dúvida? Deixa nos comentários, eu faço questão de responder todos os comentários. Então, deixa aí que ele vai ser respondido, não vai ser ignorado, disso eu posso te garantir. E aí, mais uma vez, quer tirar alguma dúvida, quer o contato mais próximo? Vou deixar meus contatos na descrição, me chama lá, me dá um oi, que também vai ser um prazer enorme falar contigo. Então é isso, valeu e até a próxima. Tchau, tchau.